como que foi o seu ano em relação aos seus objetivos pessoais, profissionais? Vamos começar pelo pessoal. O que que o professor conseguiu conquistar, o que o professor não conquistou, o que que o professor imaginou para 2023? Bom, o que eu consegui conquistar foi, nós conseguimos manter-se nas nossas atividades dentro daquilo que a gente esperava, por exemplo, dentro da, da questão, por exemplo, da paternidade, né? Então, ter o cuidado com a gurizada, fazer aquilo que precisa fazer, as gurizadas, cada um dentro do seu caminho, do seu propósito, né? Então, Tu tudo diz isso isso estava na parte pessoal, então. na parte pessoal. Então, eu tenho uma preocupação muito grande na questão de como eles vão conduzindo as coisas, se está tudo dentro do esquema que eles produziram, que eles... Então, tem essa preocupação familiar mesmo, né? De filhos. No aspecto também da saúde, conseguir manter um certo nível de saúde. Até há pouco tempo atrás, você sabe que eu tirei em terceiro lugar aí no 5K, que fazia um Uhum. tempo que eu não conseguia fazer. Eu estava correndo, mas não competia, e eu resolvi começar a competir de novo. Então, também foi uma conquista legal que a gente conseguiu fazer. A manutenção da saúde no aspecto global, né? Então, para quem nos acompanha sabe que há 3 anos atrás, eu tive uma questão de hipertensão e eu tive que tomar 2 medicamentos, segundo o médico, e hoje eu preciso tomar um só e está conseguindo atender a expectativa do controle, né, E o da que que o pressão. professor Então, fez para melhorar isso? a atividade física regular mesmo, né? Atividade física Uhum. regular, porque eu estava correndo tipo 2 vezes por semana e fazendo academia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Aí o que eu fiz foi fazer 3 vezes por semana academia e 3 vezes por semana corrida. A corrida me dá uma estabilizada muito boa, sabe? Uhum. Correr de 5 a 8K, sabe? Então isso Sim, sim. estabiliza o meu estado de saúde. Há pouco tempo agora, aqui na praia, eu tava com o meu nariz entupido, tava meio coisa, eu falei, pô, tava meio travado, e de repente falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um susto nesse corpo aí. Peguei e dei uma corrida de 5K aqui no pau, até abriu a minha capacidade ventilatória, sabe? Deu uma melhorada, eu falei, putz, como atividade física com certa regularidade me faz bem. Então, isso eu consegui fazer, consegui manter, né, a minha saúde, consegui manter como é que eu vou dizer, os sinais que eu uso como complemento de saúde, que é a pressão, né, arterial, que era um problema que eu tinha, que hoje tá bem melhor, está bem controlado, como eu disse, com o uso de um medicamento. A melhora da alimentação, minha alimentação continua muito boa. Eu disse melhora, mas porque durante o último ano passado, não foi muito legal. E esse 2023 eu consegui melhorar bastante a qualidade da minha alimentação. E o estresse, cara, acho que cada vez mais eu estou aprendendo a controlar o estresse, que era um problema, e hoje eu Então, consigo controlar um pouco melhor. esse No estresse que o professor aspecto, fala. no aspecto pessoal, tô dizendo, né? No aspecto, tô falando do Hum, Marcos agora aqui, como o cara que está cuidando de si próprio. Então, no aspecto também do estresse, gerenciar melhor, né, o estresse, né? entendi que no caso são a montoeira de atividades, provavelmente, que você deve ter no seu dia a dia, que fazem você ficar estressado, né? Responsabilidades também, né, professor? Porque Sim, hoje sim, o professor, além de ser professor, né, acadêmico, CLT no caso, também é empresário, né? Então tem os dois lados da moeda onde você tem que se preocupar, né? E além disso é criador de conteúdo também. Então a gente tem que estar sempre, né, mesclando todas essas atividades dentro de um ano, né? Esperamos que para e 2024, né, só dando um spoiler, você, né, passe para uma outra fase também, né, nessa questão de acadêmico é, para é, empresário, é, né? isso. É isso Faça aí. uma migração bem grande aí, né, professor? Essa é a expectativa. Nós temos aqui mais uma expectativa. Aí está migrando, daqui a pouco nós vamos migrar para o profissional, né? Mas é Uhum. bem isso. E o pior é que não tem como, né? Quando você fala, por exemplo, de atividades pessoais, como, por exemplo, esse cuidado com saúde e gerenciamento do estresse, aquela coisa toda, acaba que você passa pela questão do trabalho, né? É Uhum. inevitável que você passe por uma coisa e por outra, né? E como que o professor fez essa questão do estresse? Essa questão de lidar com o estresse em 2023 de uma melhor Então, forma? gerenciar o estresse, cara, é um negócio complicado, porque é muito, como é que eu vou te dizer, muito da experiência pessoal que a gente tem com situações, né? Você sabe que quando tu se expõe durante muitos anos a situações de estresse, você acaba adquirindo um certo grau de resistência, é normal, né?
Então, acho que isso ajudou bastante, esse gerenciamento e a expectativa também de melhora para o próximo. Sempre assim, né? No início, no final do ano, você tem aquela expectativa de melhora para o próximo, Uhum, não é uhum. verdade? Então, essa expectativa, você sabe que você está junto comigo nesses projetos também, sabe que sempre tem aquela expectativa. Então, isso também melhora, se dá aquele ímpeto, aquele gás, né? De você potencializar aquilo que vem depois e tal. Isso ajuda também a gerenciar um pouco o estresse, porque te dá aquele coeficiente de alegria, de expectativa positiva. Geralmente as Uhum. expectativas não são negativas, né? Você sempre tem aquela expectativa positiva. Então isso também ajuda a gerenciar um pouco esse nível de estresse. Entendi. E teve mais conquistas, professor, na parte pessoal que tu conseguiu adquirir em 2023? Então, teve sim, eu consegui me aprofundar mais dentro daquilo que eu gosto, dentro das neurociências de maneira geral. Consegui, cara, assim, fazia um tempo que eu não estudava línguas, né? Uhum. E eu comecei a fazer uns testes assim, sabe que eu faço aquele programinha Duolingo, mas também de vez em quando eu faço alguns outros testes com meus meninos e tudo. Eu consegui perceber que, pô, cara, por exemplo, o meu nível de conhecimento do inglês estava melhor do que eu esperava. Então, conhecer uma nova língua, livros, consegui ler 3 livros a mais do que o normal. Eu sempre leio, Uhum. né, uma média de 8 livros por ano. Esse ano eu consegui um livro quase 12 por Por ano, ano? então vai ter um ano, um livro por mês, quase. Então, uma expectativa boa, gostei. Ah, legal, legal, legal trazer essa parte. E tá, agora vamos para a parte pessoal ainda, professor, mas a parte negativa. O que que tu não conquistou? Que tu queria ter conquistado e não conseguiu pessoalmente? Do lado pessoal, né? Profissional, depois a gente fala daí. Tá, do lado pessoal, eu não consegui, eu acho que eu queria estar no estágio diferente em relação à, à habilidade de falar com pessoas, não no ambiente de ensino, que lá a gente tem facilidade, mas eu acho que deveria poderia ter Estudado melhorado um pouco mais a comunicação. a comunicação, exatamente. E nesse meio que a gente está agora, Não, nessa legal o professor claro, colocar isso. digital. Legal o professor colocar isso, a parte da comunicação, porque para mim tá aqui também, ó, melhorar a minha comunicação para 2024, né, no nosso ambiente digital mesmo, porque Isso, eu vejo que é uma das tendências, né, a gente saber se comunicar bem com o pessoal que está aqui do outro lado, né, não em relação a responder perguntas, enfim, mas em se expressar melhor, né, em trazer um conhecimento que agrade a linguagem de quem está do outro lado, né. Então, se a gente melhora a nossa comunicação, melhora tudo, né, todo mundo começa, né, a entender melhor o que você quer passar aqui, né, porque no nosso caso, o Neureka é o neurociência de um jeito fácil de entender, né. Então a gente trabalha vários aspectos aqui. E o professor, às vezes, né, tem uma linguagem, às vezes, mais técnica, que se melhorar essa comunicação, a forma de talvez trazer, né, o mesmo contexto, né, com uma outra tipo de história, as pessoas consigam compreender um assunto que é tão complexo. eu Então, acho que a gente já sabe dessa necessidade, a gente sabe que isso pode ser melhorado. Eu acho que nesse aspecto foi uma coisa que a gente tem que dar uma estudada um pouco melhor aí para facilitar, porque como o assunto o tema é complexo, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem que estar, porque quando você fala do conhecimento, da forma de você passar e entregar conteúdo e tal, quando você está no ambiente da neurociência, ou seja, quando eu estou falando com a galera da neurociência é uma coisa, mas a gente percebe que às vezes as pessoas do outro lado, para ter mais acesso, precisam ter uma linguagem um pouco mais simplificada. Isso tem que melhorar um pouco mais. não, legal, legal, professor. E o que mais, profe? Teve mais coisas que tu não conquistou, assim, que tu queria, pessoal? Não sei, sempre tem alguma coisinha que, putz, podia ter feito isso esse ano e não fiz. Então, isso foi uma coisa e tal, e outra coisa no pessoal, eu tenho um objetivo de alfabetizar melhor, né? Ter uma preocupação em relação à alfabetização do meu pequeno, né? Que ele é autista e tal. E Uhum. eu acho que, sei, talvez esse sentimento de pai mesmo, daquele negócio que poderia ter dado uma pegada mais firme nesse aspecto para tentar incentivar, apesar de ter, cada um tem o seu tempo, ele também tem o seu Uhum. tempinho, a gente tem que respeitar e tudo. Mas é uma preocupação que eu tenho, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor esse ano, acho que esse foi uma coisa que eu poderia ter melhorado. Não, legal. Eu tenho uns aqui também que eu não consegui conquistar, professor. Uma delas foi ler todos os dias, assim, né? Ter uma frequência de leitura maior.
para esse ano. Eu comecei muito bem, eu fiz que nem os aluninhos da faculdade fazem. Peguei o primeiro e segundo semestre ali, moí, e aí do segundo semestre em diante a gente acabou dando uma lapidada assim, só uma passada por cima, sabe? Aí esse último finalzinho de ano mesmo, o que sobrou das notas eu consegui passar na leitura, entendeu? Então isso eu vi que fez falta um pouco agora no final do ano, porque essa transição, né, de países de volta, né, faz a gente mudar os nossos hábitos 100%, né? A rotina, na verdade, muda 100%. E aí eu vi que faltou essa leitura, sabe?